Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 462. Eu sou Rafael Arinelli e plantaram uma bomba de nostalgia na Disney Plus. Eu sou o Caio de Aquino e eu pensei que Tico e Teco era uma rede social. Eu sou o Daniel Cury e eu vou fazer um rap pra vocês, pra ficar descolado e jovem de uma vez. Não critique nunca o meu meio, eu agora sou fã do Sonic feio. Ó. Caraca, olha, essa ficou boa. Essa ficou boa, Dani. Foi pra... tá vendo? Você escolheu o tema do podcast só pra falar esse rap. É verdade. Eu pensei na frase, daí eu falei, vamos fazer esse podcast. Fica o desafio aqui que se esse podcast bater recordes de download, a gente faz uma versão curta com a música no fundo desse rap do Dani aí. Ah, beleza. Sai um extra. Sai um extra, só com o rap do Dani, olha aí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos em mais um episódio aqui, né, do Cinemação para falar sobre esse lançamento da Disney Plus, o filme que veio para tocar na nostalgia, tocar no coração dos velhos, né? Ele falou um pouco sobre isso lá também. E a gente vai falar sobre Tico e Teco, Defensores da Lei. Aliás, né, estreia aqui no Cinemação também, em 2022, nosso primeiro episódio sobre animação, hein, Dani? Que esse ano a gente ainda não tinha falado sobre isso. Não tinha feito? Não, Nossa, esse ano não. Porque... Você viu que falha? Tem e em breve vem mais, né, Rafa? Tem muita coisa, tem muita coisa pra ver ainda, exatamente. Então, vale lembrar, né, você aí que tá escutando o nosso podcast, que nós vamos dar spoiler aqui. Então, se você não viu Tico e Teco, Defensores da Lei, ou se você pretende ver e você não gosta de spoiler, pula esse episódio, né? Inclusive, fica aqui uma dica pra você. Tem um episódio recente que a gente lançou, 448, onde a gente fala sobre clichês que a gente adora ou não, né? Um ótimo episódio. E também tem outro ótimo episódio aí que a gente lançou, que é o 458, sobre os 50 anos de Dom Vito Corleone nos cinemas, um podcast também que tem aí esse ar nostálgico. Você pode ir lá ouvir, depois você volta aqui, né, depois que você vê o filme e tal, e aí você pode voltar para esse episódio aqui. Mas se você não se importa com spoiler, bom, então se prepare, porque tem muita coisa legal aí pra gente falar sobre Tico e Teco, Defensores da Lei. E para nos ajudar nesse papo, trouxemos aqui novamente o nosso querido Caio de Aquino, do Sessão Comentada. Caio, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast aqui, ao Cinemação. E conta pra gente, o que é o Sessão Comentada, Caio? Obrigado de novo pelo convite. Eu gosto muito de estar aqui sempre, bater papo com vocês, sempre muito bom. A Sessão Comentada é meu projeto no YouTube, né? Meu canal no YouTube, onde eu faço crítica de cinema toda semana. Crítica de filme, às vezes falo de série também. E também estou no Instagram e no TikTok, @CaioDaquino. Vocês encontram lá no YouTube todos os links. E é isso aí. Que demais, cara. Fica a recomendação. E a gente traz o Caio aqui porque a gente adora o conteúdo dele. Sabe que o Caio é um cara super talentoso aí, faz vídeos maravilhosos. Então, fica essa dica aí. Vai lá, comenta. Coloca lá nos comentários do Caio. Vim do Cinemação. Olha aí. Sim, coloquem todo mundo. Boa. Muito bem, então vamos bater esse papo aqui, mas logo depois do Panorama. Panorama. Uma das
nossas felicidades depois de assistir um filme tão legal, né, como esse do Tico e Teco, é poder compartilhar com vocês a nossa visão e aí receber de vocês esse feedback, né, a volta, o que vocês acharam do filme. Então já fica esse convite aqui e também para vocês acompanharem tudo que a gente está publicando lá dentro do cinemação.com. É isso, né? Para você que não sabe, esse podcast aqui ele tem um site e esse site ele tá repleto de coisas bacanas lá, onde você pode consumir mais e mais e mais sobre audiovisual. Para vocês terem uma ideia, recentemente a gente falou lá sobre o Telecine Cult, né, que começou a exibir filmes em homenagem ao Milton Gonçalves, que nos deixou há pouco tempo. Então a gente listou ali alguns dos filmes e tudo mais que o Telecine Cult vai começar a passar. Tem crítica já de Jurassic World Domination, né, o Domínio. Para quem ainda não assistiu, tá pensando em assistir, lê a crítica, né, já vai ter uma noção muito boa. Crítica de Top Gun Maverick, você também vai encontrar lá. E tem muitas outras coisas, vencedores de Cannes e tal, cara, é muita coisa. Podcasts, notícias, trailers, críticas, análises, muita coisa bacana, tá tudo dentro do cinemação.com. Para acompanhar esse podcast aqui que você está ouvindo, a gente sempre faz aquele convite para você adicionar o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida. Isso porque a gente está dentro do Spotify, dentro da Apple Podcast, dentro do Google Podcast e do Castbox, além do Deezer. Então, se você quiser ir lá, favoritar, adicionar, seguir, acionar o sininho e tudo mais, sempre que você fizer isso, você vai ser notificado todas as vezes que chegar um episódio novo. Então fica também esse convite, porque é uma das maneiras que você tem de sempre estar aqui atento, né, a tudo que a gente está publicando para vocês. Por fim, mas não menos importante, né, fica aquele recado de contribuição com o Cinemação como um todo. A gente aqui, sempre, todos os podcasts, a gente lembra vocês disso, porque o Cinemação é uma mídia independente, né, conduzida por mim, pelo Dani aqui, e a gente pede sempre ajuda da galera aí para que a gente possa reinvestir nesse projeto e que ele possa crescer. Hoje o Cinemação ele não sustenta nem eu nem o Dani, mas a gente consegue pelo menos contribuir, pagar alguns autores aqui, né, dentro do Cinemação, para que a gente tenha um site sempre ativo, a gente consegue manter, né, o servidor ativo lá também para que o site esteja no ar. Então assim, é um projeto que gera custos e com o financiamento de vocês, com a ajuda de vocês, que a gente consegue manter o projeto no ar. E para ajudar é muito simples. Você acessa o cinemação.com, lá no canto superior, na parte direita, tem um botão chamado Contribua, ou você pode ir na página, né, cinemação.com/contribua, e aí você vai encontrar uma página onde a gente mostra lá todos os planos que a gente trabalha. Hoje a gente está trabalhando com 3 planos basicamente, de 5, 15 e 30 reais. Então é super em conta, é um preço de um café, você já começa a ajudar a gente. E aí você seleciona qual que você quer, né, contribuir, com qual que você quer ajudar, e aí você vai para uma dessas plataformas, e aí você vai encontrar a gente lá e vai poder fazer sua contribuição mensal. Hoje a gente está no Patreon, a gente está no Padrim, está no Apoia-se, está no PicPay, está em tudo que você possa imaginar. Então vai lá, procura a gente e contribua, porque isso vai ajudar demais a gente a manter o nosso canal. Além disso, todo mundo que contribui com o Cinemação durante um ano inteiro, a gente no final do ano manda presentes exclusivos para os nossos apoiadores. Esse ano, para vocês terem uma ideia, a gente mandou lá no comecinho do ano um R2D2 fofinho, que é demais, é demais. É só quem tem sabe o quanto é legal esse R2D2. Então vai lá, contribua, porque você ainda vai ser recompensado por isso. Agora, se você quiser contribuir de uma forma unitária, além, né, de Patreon, de Padrim, de Apoia-se, de PicPay, a gente também tem o nosso Pix. E o Pix do Cinemação, é a nossa chave Pix, é contato@cinemação.com, o nosso e-mail. Você coloca essa chave lá, vai aparecer o meu nome, você coloca o valor que você desejar, pode ser qualquer valor, e isso já vai ajudar
demais a gente aqui. E eu tenho certeza que você vai ouvir esse podcast e vai querer comentar, contar pra gente o que você achou do filme do Tico e Teco, quais foram as referências que você viu no filme, o que você mais achou divertido dele. Enfim, você vai querer contar isso e a gente fica muito feliz com isso. A gente fica muito feliz quando a gente recebe comentários das pessoas, né? Então, lembre-se sempre de mandar o seu comentário pra gente. Pode ser pelo e-mail no contato@cinemação.com, pode ser lá no post do podcast, né, no texto dele, no site do cinemação.com, pode ser em qualquer rede social. A gente tá sempre de olho, né, e sempre, enfim, lendo tudo, e a gente busca comentar sempre alguns interessantes aqui pra vocês, né, aqui nesse espaço. E eu tenho hoje o comentário do Thiago Alves, já faz um tempo que ele comentou sobre o podcast 437, que a gente falou de Duna, né, e ele comentou uma coisa super legal. Ele falou o seguinte: finalmente fiz minha retomada aos cinemas com Duna. Antes eu comecei a ler o livro e me deu uma base muito boa para compreender a história. E também por ter ido ao cinema já consciente de que seria adaptado metade do primeiro livro e não a obra inteira, eu não fiquei tão surpreso com o final inconclusivo. Só com ansiedade para chegar a 2023 logo e podemos apreciar a segunda parte. Sobre a conexão com as personagens, que foi um dos assuntos discutidos no podcast, eu consegui criar esse laço com os Atreides, principalmente o Duque Leto e o Paul, interpretado muito bem pelo Timothée Chalamet. Esse menino é realmente um talento extraordinário e que bom que está liderando esse elenco. Daniel, graças a você que eu prestei atenção em Duna e peguei o hype e já estou imerso nesse universo, lendo o livro, vendo esse filme e até a controversa versão de 1984. Valeu, e vocês são excelentes nas críticas e comentários. Um episódio épico para um longa que já nasceu clássico. Ele elogiou o Duna e foi um comentário super legal do Thiago Alves, e então eu gostei de saber que ele leu o livro porque eu indiquei aqui, né, para poder acompanhar o filme. Então, muito legal, já faz um tempo que ele fez esse comentário, mas é para isso que a gente faz. A gente gosta também de ler de tudo um pouco aqui no panorama, para que você tenha noção de tudo que você pode comentar, e você pode inclusive comentar de podcasts mais antigos, se você ouviu algum mais antigo e gostou e quer dar sua opinião também. Encerramos, gente. Isso, bom trabalho, pessoal. Muito bem. Então, eu só quero agradecer a todos vocês pelos 3 melhores anos da minha vida. Quando eu lembro de como tudo isso começou, de quando eu vi o Teco sozinho e abandonado no refeitório, tão triste. Eu não tava tão triste assim, não. Mas nunca, nem nos meus sonhos, eu pensei que estaríamos aqui agora. Pra você, Teco, meu melhor amigo, e pra todos vocês. E pra todos que gostam de um brinde curto. Tá bom. Pra muitas outras temporadas de Defensores da Lei. Tchim, tchim! Chegava ao Disney Plus no dia 16 de maio de 2022 o filme Tico e Teco, Defensores da Lei. Filme dirigido por Akiva Schaffer, que não sabemos quanto que teve de orçamento para fazer e nem sabemos a receita desse filme. Afinal de contas, né, como vocês já bem sabem, a gente sempre fala isso aqui, que esses filmes, né, que saem para streaming acabam não tendo essas informações divulgadas, então não saberemos quanto que ele gastou para fazer o filme, nem quanto que a Disney Plus arrecadou com o filme, né? Mas o que a gente pode falar sobre Tico e Teco, Defensores da Lei é que ele conta a história dos 2 esquilos mais famosos dos anos 80, onde depois de fazer um sucesso com a sua série de TV, os protagonistas acabaram sendo esquecidos, a dupla acabou sendo rompida ali e tal, e anos mais tarde, após uma série de sequestro de outros personagens, aí acontece que o Tico e Teco resolvem unir força novamente, né? Tem que deixar esse passado para trás e tentar resgatar um dos seus melhores amigos que sumiu. Dani, diz pra gente, direção aí do Akiva Schaffer, mas tem muita gente bacana, hein, prestando suas vozes também, né, pra fazer o filme, fora uma galera boa aí que
faz aí a ficha técnica desse filme, né? Então, o Akiva Schaffer, ele é famoso por ter dirigido muitos e muitos episódios do Saturday Night Live, né? Sim. Também fez o filme chamado Popstar e outro chamado, que é o Palm Springs, né? Que os dois são com o Andy Samberg, que eu já vou citar daqui a pouco, né? Que também é do Saturday Night Live, ou pelo menos participou em vários momentos, né? O roteiro desse filme é do Dan Gregor e do Doug Mand. Os dois são da série How I Met Your Mother. O Dan Gregor também fez a série Crazy Ex-Girlfriend. E o Doug Mand fez o filme Dolittle, né? Que é aquele filme que deve também ter algum esquilo que fala, né? Enfim, com o Homem de Ferro lá. A fotografia é do Larry Fong, que fez a fotografia de filmes como Watchmen, 300 e Kong e a Ilha da Caveira, então, né, não é qualquer pessoa. A montagem é do Brian Scott Oates. O Brian Scott Oates fez a montagem do filme Um Espião e Meio e do The King of Staten Island, né, que é um filme também comentado também de uma galera aí também da comédia americana, Saturday Night Live, etc. E a trilha sonora é do Brian Tyler, que fez a trilha do Velozes e Furiosos 9 e do Pânico, esse último mesmo, esse mais recente aí, que foi um remake também, né? Que reiniciou a franquia, enfim. E no elenco a gente tem, então, o Andy Samberg fazendo o Teco, ou o Dale, né? O John Mulaney, que também é do Saturday Night Live, também é um comediante super famoso, fazendo o Tico, né? Ou o Chip, né? No original. Enfim, só pra quem não lembra, o Andy Samberg é também comediante super famoso, ele tá no Brooklyn Nine-Nine, né, entre muitos filmes e séries, e no Saturday Night Live, como eu disse. A gente também tem no elenco daí a Kiki Lane. A Kiki Lane é a única, acho que é a única que eu vou citar aqui que é live action, ela está lá em pessoa, né, o ser humano da Kiki Lane está lá. Sim. Os outros todos são as vozes, né, claro. Então a Kiki Lane tá lá, você deve lembrar talvez do Príncipe em Nova York 2 ou do Se a Rua Biel Falasse, são os maiores filmes que ela fez recentemente. A gente tem também a voz do J.K. Simmons, que faz a voz lá daquele detetive de massinha, maravilhoso, e o Seth Rogen, que faz a voz daquele viking que não tem expressão no olhar, porque ele foi feito pelo Robert Zemeckis, provavelmente. Com sua risada inconfundível, né? Com a risada dele, que acho que foi pra isso que chamaram ele pra fazer. O personagem, inclusive, tem uma hora que aparece ele falando com ele mesmo, porque ele faz o Pumba também, né? Sim, que aparece lá. Mas enfim, esse tem várias outras vozes, claro. Muita gente vai ter visto a versão dublada, né? Que tem muitas outras vozes, inclusive a do Mauro Ramos, que participou aqui do Cinemação em tempos muito antigos, né? Quando a gente tava no começo lá. Exato. Mas enfim, as vozes originais são essas, e são as principais, e acho que muita gente talvez tenha reconhecido elas por aí e tal, e que acho que elas trazem um charme legal, assim. Eu sou um defensor desse filme versão legendada, assim. Eu acho que vale a pena pra quem não estiver vendo com criança e tal. Aí entra, já pra entrar, né, sobre o filme e tudo mais, eu me diverti demais com esse filme, assim. Eu achei o filme muito divertido, e pra mim ele foi uma síntese, assim, do que esses filmes, essas animações e tal, elas podem fazer, né? Porque ele vai pra um fantástico que foge do comum, assim. E muito se deve também justamente pela direção, que é de um cara que é isso, que tem um pé muito forte no Saturday Night Live, né? Que, tipo, é um programa de comédia americano, cheio de humoristas, e um cara que dirige um programa desse, com certeza tem muita ideia, tem um punch pro humor muito afiado, assim, e tal. E aí a gente vê isso aqui. É um filme que tem um humor muito aguçado, assim. E a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é... Vocês acham que é um filme pra criança? Acho que eu sou criança aqui, eu posso responder, né? Entre vocês. Porque eu me peguei um pouco... Lugar de fala. Eu me peguei um pouco nesse dilema, porque eu vi muita gente falando desse filme, né? E eu vi gente falando bem e tal. Só que o Tico Teco, ele não fez muito parte da minha infância, assim. Eu sabia quem era, conhecia, já tinha assistido algumas vezes quando era criança e tal, mas nunca, não fez parte da minha infância, acho, assim, não foi uma coisa que eu cresci assistindo, mas é que nem pra mim o Alvin e os Esquilos, sabe? Você sabe quem é, porque você já viu o desenho alguma vez. Sim. Eu acho que, mesmo assim, é um filme que, pra quem não é muito apegado ao Tico e Teco, talvez não tiver crescido com ele, pode se divertir bastante, e inclusive criança, mas acho que é um filme que é aquele filme da Disney que atende adultos também. Né? Ele é infantil,
Ele é simples, né, no conceito e tal, mas ele tem umas piadas ali que são meio pesadas, não pesadas assim, mas umas temáticas bem adultas, assim, por ser perseguição policial, essas paradas assim, que foi que me surpreendeu um pouco, assim, que eu não esperava. Não sei vocês. Então, é porque assim, o Akiva Schaffer é um cara que, como ele fez... O Saturday Night Live é um programa de humor adulto, assim, né? Ele lançou muitos comediantes e tal. Depois os roteiristas, o Dan Gregor e o Doug Mendes, são dois caras que fizeram How I Met Your Mother, que também é uma sitcom adulta, assim, né? Ela tá cheia de brincadeiras lá, fala sobre maconha, sexo e tal. Tem muita coisa lá que é voltada pro público adulto. Então, assim, o que me chamou a atenção foi que as cabeças por trás do filme são cabeças que têm um histórico muito voltado pra comédia pro público adulto. E pra mim, por exemplo, eu assisti e eu assisti esse desenho, né, do Tico e Teco, Defensores da Lei. Pra mim isso daí foi uma nostalgia gigantesca, assim, não só com o desenho em si, né, com a animação em si, mas com as milhares de referências, easter eggs que eles usam ali. Mas eu acho que, lógico, né, uma criança que assistir isso, ela vai se divertir porque a essência da história, ela continua sendo Disney, né, aquela coisa do poder da amizade, vamos deixar pra trás, mas eu acho que ele tem uma pegada que eu acho que funciona bem porque ele flerta com os dois universos, sabe? Com esse universo adulto e com o universo das crianças. Tanto que se as crianças assistirem isso dublado, né? Pra pegar as piadas ali e tal, acho que elas vão se divertir bastante, assim. Mas eu acho que elas não vão ter a noção do tamanho da diversão e dessa nostalgia que a gente tem assistindo, sabe? Da gente ver ali, tipo, o peixinho da Pequena Sereia, sabe? Sendo sequestrado e tal. E é interessante porque, assim, eu tava até vendo na plataforma da Disney Plus, já tem pelo menos a primeira temporada da série, né, do Tico e Teco, da clássica, lá é de 89, né, a série, estreou em 89 e realmente eu lembro de ver ela passando na TV, porque, né, obviamente foi reprisado e tal, eu assisti. Lembrei até, não lembrava tanto, mas meio que o filme reavivou essa memória. E acho que tem uns filminhos deles, né, tem até uns bem pra criancinha, tem várias versões do Tico e Teco. E eu acho que um filme como esse, ele rebuta, né, ele recomeça não só a ideia de uma franquia, mas a própria, que é do que a Disney vive, né, de recomeçar, né? Começar e reciclar essas marcas, né, essas coisas que vão vender produtos, que vão poder fazer mais público e vão fazer com que, sei lá, a pessoa que lembrou do Tico e Teco assista depois a série na Disney Plus. Ou o pai, né, que assistia quando era criança, mostre pro filho e fala, olha filho, vem ver comigo o Tico e Teco. Daí assiste Tico e Teco, a série ou só esse filme mesmo, que seja. E aí você vai meio que renovando audiência, né? Só que eu acho que ele é legal porque ao mesmo tempo em que ele dá muita liberdade para os criadores fazerem essas zoeiras, né? Assim, a grande inspiração é uma cilada para Roger Rabbit, né? Que também é da Disney, que é do Zemeckis, né? Que o Zemeckis que dirigiu. Então é meio que também, né, revive esse tipo de coisa. Mas assim, ele também permite tirar sarro e relembrar as pessoas de muitas outras marcas e coisas e tudo, né? E aí o legal mesmo é que até eu teve uma entrevista do Akiva Schaffer falando que ele falou que foi testando, sabe? Eles fizeram tipo um curta-metragem assim, com uma graninha pequena só pra mostrar qual que seria a ideia, e diz que a Disney foi gostando e foi permitindo, e aí ele falou que era um trabalho meio que entre ir e voltar com as aprovações da equipe jurídica, né, porque eles ficavam indo lá pedir, né, pra usar marcas e coisas de outros estúdios, né, de Warner, de Paramount, de tudo que você imaginar. E aí ele falou que voltava tal, e aí ele ia refazendo conforme o que eles não conseguiam de aprovação e tal, mas enfim, a Disney gostou, permitiu isso, né, permitiu brincar não só com o que eles produziram, mas com o que outros estúdios, outras marcas também produziram. E eu acho que isso é legal, porque assim, é um bom casamento entre aquilo que é comercial, que é você mostrar para as pessoas, né? Então você tá
sei lá, pra uma criança, você vai apresentar um monte de coisa. Você vai apresentar, às vezes, um desenho, uma coisa que mais pra frente ela vai ver, ou algum filme que ela talvez tenha interesse e tudo mais, né? Seja da Disney ou não. E ao mesmo tempo que você faz isso, você tá sendo criativo, né? Porque veio da ideia do criador, veio da ideia dessas pessoas que falaram, cara, vamos fazer essa brincadeira, né? E ainda, sei lá, se levar pessoas a reverem Uma Cilada pra Roger Rabbit, que também tá na Disney Plus, você tem esse ciclo, que é bem Disney, né? De tipo, se retroalimenta, né? É que eu acho que assim, quando a gente pensa em desenho pra criança, eu imagino que desenhos como o que a Pixar faz, né? Que é um desenho um pouco mais fechadinho ali e tal, ele não tem tantas fugas nesse sentido de easter eggs mesmo, né? Uhum. Então assim, eu acho que essa animação aqui, ela funciona nesse caminho também, porque ela tem uma história tipo de começo, meio e fim, e tudo que é apresentado ali compõe essa história matriz ali, entendeu? Que é, existe alguém que tá sequestrando desenhos, e esses desenhos eles são pirateados, né? Eles são falsificados e daí eles são mandados pra outro lugar. Tipo, essa é a ideia central ali, a linha central. Beleza, eu acho ótimo isso. E funciona bem. E é uma história super simples. É simples. A história em si é super infantil, né? Assim, sim, ainda mais quando você introduz isso a esse universo, que é um universo misto, assim, onde você pega e fala, tem ser humano, tem desenho que é de stop motion, tem desenho que é com rotoscopia, tem desenho que é um desenho clássico, então tipo, você mistura vários estilos em um universo só e conta essa história. Então, tipo, a criança que sentar pra ver isso, ela vai ver essa história e beleza, tipo, faz todo sentido. Pra gente, e aí que eu acho que mora a inteligência, né, dessa animação, que é pra gente que assistiu muitas das coisas, porque, cara, ali a gente tá olhando na nossa frente uma cobertura de 90, 100 anos de personagens Disney ali. Isso é incrível, assim, o que esses caras fizeram de trazer tanta referência. Disney, né? Nem só Disney, exato. Tipo, tem personagem de tudo, tem de Muppets, enfim. Mas tem tipo coisas que são da Warner, coisas que são de outros... O próprio urso da Coca-Cola, né? Que tá lá. Urso da Coca-Cola. Então eles pegam tipo 90, 100 anos de personagens, introduzem isso lá, e aí pra criança que tá assistindo aquilo pela primeira vez, isso não faz diferença, entendeu? Porque a história é, o cara pegou um desenho lá que era um peixinho e levou embora. Pra gente é tipo, caraca, ele pegou o peixe que é amigo da Ariel que tava lá, sabe? É outra coisa, tem mais uma camada. Então isso é muito bacana, assim, como eles conseguiram construir. Então eles plantam essa bomba nostálgica no coração ali dos adultos, mas o filme funciona muito bem também para as crianças, entendeu? Isso que eu acho incrível. Por exemplo, na hora na sala de aula lá, você vê que tem uma criança, né, tipo live action, e do lado tem uma girafa tendo aula. Isso, exato. Uma criança deve ser muito legal. Você fala, cara, ela estuda com uma girafa, eu queria estudar com uma girafa, né? Tipo, exato. Meio que isso, assim. Teco, eu vou subir naquele palco também, bem do seu ladinho. Isso aí, Sonic Feio, esse é o espírito. E todos vão gostar de mim por quem eu sou. Diferente da última vez que a internet viu os meus dentes de humano e deu um show. Tá bom, vamos ver aqui. Tudo de bom, Sonic Feio. Toma aqui, garoto. Eles estão rindo de mim. Eu sei disso, mas não me magoam, porque eu entrei na brincadeira. Entrou mesmo? Entrei? E eu acho legal também que tem muita coisa, muitos desenhos que não necessariamente são desenhos que existem, mas que remetem a coisa. Então tem um carinha parecido com o Ash do Pokémon, tem um personagem que parece com os Simpsons, sabe? Tem um que parece o Simpsons, mas eles até aparecem a parte falsificada, mas na escola tem um carinha que tipo poderia ser um personagem do Simpsons, amarelo e tal. E tanto faz, porque a questão é tipo a referência do tipo de desenho. Não, né? e aí funciona muito bem esse discurso da falsificação também, né? Porque se você, tipo, a hora que aparece os Simpsons, eles estão justamente nessa hora que eles estão ali, eles estão passando por vários ambientes onde está sendo filmado justamente essas obras falsificadas. Então, tipo, você faz uma referência indireta e ainda se protege juridicamente, sabe? Pra
Falar assim, Também, não, olha, aqui, ó, não tô mostrando os Simpsons, é uma referência e tal, tipo, é minha versão e tal, então não tem nada a ver. E isso é muito bom, cara, isso é muito bom, isso é demais, assim, como eles conseguiram encaixar essas coisas. Eu tava esperando nessa hora dos falsificados aparecer o Ratatouille lá, sei lá. Não sei se vocês conhecem o Ratatouille. Pra quem não conhece, procura aí na internet. Ratatouille, clássico do cinema trash, sei lá. É uma cópia do Ratatouille. Acho que é nacional, não sei se é brasileiro, mas tipo, repercutiu até lá fora. Ficou bem famoso. Mas eu achei muito louco esse negócio. Eu fiquei impressionado porque a Disney, ela é muito conservadora, né? Com as suas propriedades intelectuais, né? Tipo, você não vê a Disney fazendo participação em produções de outras empresas e tal, né? E ver eles trazendo, assim, personagens de outros estúdios, assim, eu falei, nossa, botaram os advogados pra trabalhar, né, nesse filme aí, porque... Nossa, total. É muita referência, é muito legal isso. É bem impressionante, assim, pra Disney. É um filme que você tem que ir pausando, né? Você vai assistindo e tem que ir pausando. Inclusive por isso, assim, porque é tanta coisa que tá acontecendo em tela, tipo, é uma coisa tão frenética, assim, e isso vem, né, óbvio, do diretor, né, do Akiva Schaffer, que tem essa pegada de humor, então, assim, em vários momentos você tem num primeiro plano acontecendo alguma coisa e lá no fundo da cena tá acontecendo outra coisa, completamente diferente e tal, um personagem interagindo com o outro e tal. Então isso é muito bacana, assim, de você ver justamente que ele deu vida, né, pra esse universo. E essa criação, ela acaba sendo... Aí é muito feliz, né, de você ter justamente esses roteiristas, esse diretor, justamente criando esse universo, porque ele vai trazer esses times de humor, assim, que funciona muito bem. A apresentação mesmo do personagem do Seth Rogen, né, que é aquele gnomo e tal, e aí ele fica falando que tá olhando pra eles. Cara, eu chorei de rir com aquilo. Aquele negócio de... Eu tô olhando pra vocês, olha aqui. Daí ele faz um movimento da mão indo em direção a eles, mas o olho é fixo, né? Em um ponto só. Cara, eu achei aquilo tão bom, assim. Sim. E porque é muito isso, cara. A gente que jogou videogame nos anos 90, no começo dos anos 2000, era aquilo. Era exatamente aquilo. Tipo, era justamente o Vale da Estranheza. Você olhava os personagens e falava... Lembra um ser humano, mas tem um troço esquisitinho aqui. Nessa hora eles estão zoando o Expresso Polar, né? Porque na época o filme... Eu achei que ele era muito visionário pra época, né? E teve muita gente que reclamou dessa parada, né? Do olhar que ficava estranho no filme, porque ele quer ser meio realista, né? Exato. Aí ele fala, nossa, ele tá com o olhar do Expresso Polar. Tipo... Eu até vi gente comentando que deveriam ter citado o Beowulf, né, também, que é a mesma coisa. E o personagem parece muito, né, de um viking, né, meio, sei lá, poderia ter saído muito mais dele, assim. Mas eu acho que é legal isso, assim, tipo, também, provavelmente, imagino que eles devem ter tentado, inclusive, pegar personagem ou do Expresso Polar ou de outro desenho, né, desse tipo, que tem esse Vale da Estranheza, não conseguiram e criaram, né, talvez tenha sido isso, não sei. Mas eu acho que é legal isso, que, tipo, eles preparam também pra essa piada, né, porque eles chegam, falam que estão, aí tem aqueles de videogame que, tipo, não sai do lugar, que anda e não sai do lugar. Sim. Aí mostra até o Cats, mostra Cats lá. O Cats, cara. Musical, é sensacional, assim. Isso é incrível, é incrível. E assim, vocês falaram da questão deles serem falsificados, então eles pegam uma coisa que acontece na indústria, né? Que são essas versões meio fakes, assim, que é, né, algum estúdio algum produtor querendo ganhar dinheiro em cima de algo que foi feito por um estúdio gigante, mas eles colocam, né, na história, e eles também colocam na história a coisa essa crítica, não sei se é uma crítica, né, mas essa coisa que acontece que é de você pegar os personagens 2D e transformar em 3D. Então o Teco fez, né, a cirurgia plástica, né, ele fez passou por uma cirurgia de virar 3D. E aí eles mostram o Baloo também, então teoricamente não teria mais o Baloo 2D do Mowgli, teria só aquele Baloo 3D, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, a Vela lá, o castiçal lá da Bela e a Fera, ele tá em 2D.
Então, sei lá, talvez eles poderiam argumentar, eles não falam isso, ninguém se importa muito, porque tanto faz, mas eles poderiam argumentar que no A Bela e a Fera live action, esse personagem é um outro, né? Tipo, é um outro ator, seria. Porque é como se as animações fossem atores, né? Mas isso, claro, isso não importa, mas a questão é que, tipo, eles usam essas coisas que aconteceram justamente como um processo, um trope mesmo do roteiro, né? Tipo, se eles passam naquela máquina, eles podem virar outra coisa, porque a máquina remodela esses desenhos, bota outras coisas neles, né, assim, outro nariz, outro rabo, outra orelha e tal. E eu achei bem legal isso, assim, porque daí eles estão pegando algo, em vez de ser só uma piada, aquilo tem uma função no roteiro para aquela história que eles estão contando, né, assim, eu achei bem legal, tanto que no final o Monty lá vira né, o ratão vira um meio Dumbo, né, tipo, ele tem umas orelhonas. Eu nem acho que o fato do lance do CGI com o Teco é uma crítica, sabe? A sensação que eu tive só é que, assim, é a intenção, né? Então, quando a gente pega e fala assim que o Teco, ele fez um procedimento, e ele fala, né, que fez um procedimento e tal, de CGI, é na tentativa de se modernizar. E aí a sensação que dá é que é uma reflexão, na verdade, de que será que toda animação ela precisa se modernizar? Até onde vai essa modernização, entendeu? Então eu acho que é um ponto de interrogação que eles criam, que eles questionam, inclusive porque eles estão pegando personagens muito clássicos, colocando eles nessa posição. E aí entra também o lance de falsificar e tal, porque assim, logo no começo do filme a gente já é apresentado pro vilão, né? A gente já sabe que existe uma pessoa e tal, o Sweet Pete, né? Que a gente descobre que é um vilão, que tá ali, que é um cara que comanda tudo e tal. Mas você não faz associação de Sweet Pete com Peter Pan, né? Você só faz, tipo, tem um cara ali que comanda o crime organizado da cidade e tal. Quando você descobre que é o Peter Pan e que ele ficou completamente, né, desesperançoso da vida, não sei o que, quando ele começou a ficar mais velho, as pessoas foram realmente se esquecendo dele, e aí ele começa com esse processo, né, de falsificação, é esse lance meio que de reciclagem, que eu acho que é de novo, não sei se é uma crítica, mas é uma reflexão de que os desenhos, eles passam muitas vezes por reciclagens, e eles precisam tá sempre correndo atrás, né, da novidade e tal, para que eles se mantenham ativos. E aí eu acho que o que mora no coração desse filme é esse questionamento de: será que o que era velho ficou ruim? Ou será que o que é novo é o melhor, entendeu? Então acho que é esse questionamento que eles levantam, assim, porque no final das contas, quando você pega personagens tão clássicos, você insere eles e veja, o Tico, ele também, né, apesar de ali não ser falado que ele era um personagem 2D, que ele não fez um procedimento, né, em CGI e tudo mais, mas quando você tá assistindo, claramente o Tico tá modernizado também. Ele é um personagem 2D, ele tem todas as dimensões, 3D inclusive, né? Então, assim, a gente vê que ele tá modernizado também. E aí o que eu acho que a questão que o filme traz é essa, tipo, será que a gente precisa ficar revitalizando tudo? Será que o que tá lá atrás não é bom ainda? Será que não dá pra revisitar o que já foi feito? Ou a gente tem a necessidade de toda hora tá recriando, refazendo, modernizando e tal. Então eu acho que é mais um questionamento que ele faz, assim, de uma maneira muito geral, que obviamente não tem uma resposta certa pra isso, mas eu acho que funciona também muito bem, assim, porque é isso, tá entregue na mão de personagens clássicos, né? E você sabe, Rafa, você tava falando, eu tava pensando nisso. Eu acho que eu vi, na verdade, mais como uma referência às pessoas reais, sabe? Tipo, aos atores. Porque até o Peter Pan, né? Esse personagem do Peter Pan, ele foi gerou até uma mini polêmica, assim, porque a galera meio que lembrou do Peter Pan, que era... Não lembro o nome dele, do cara, que foi um personagem que fez o Peter Pan, né? Na TV, da Disney mesmo. E ele...
inspirou o desenho do Peter Pan, o clássico da Disney, né, o mais antigo. E ele foi um ator que teve vários problemas, depois ele se perdeu nas drogas, isso lá nos anos 40, assim, porque ele começou a ficar com muita espinha e ficou mais velho de um jeito que não valia a pena, tal, e foi meio que perdeu a fama, né. Tudo bem, numa época em que ninguém estava preparado para isso, né, ninguém imaginava esse tipo de coisa, mas o fato é, eu acho que o filme tá também falando muito mais das pessoas, tipo, o desenho, beleza, eles, né, no mundo real, as pessoas desenham e vão mudar e vão fazer o 3D e tal, mas acho que a questão tá nos atores mesmo, né, tipo, eles vão ficando mais velhos e alguns não conseguem se manter com aquele mesmo sucesso, enfim, e aí esse filme consegue de um jeito criativo revigorar, né, essa franquia, né, enfim, a ideia e tal, e tirando o sarro de si mesmo. E se a gente parar pra pensar, por exemplo, eu confesso que ainda não assisti, mas eu tô ligado que atualmente tá em cartaz do cinema o Top Gun Maverick, que também faz isso, né? Sim. E também meio que fala sobre os atores estarem mais velhos, né? Tanto que tem o Val Kilmer. Chama o Val Kilmer, né? Que tá até sem voz, né? Tipo, o próprio Val Kilmer teve problema, né? De saúde e tal, com câncer. Sabe assim, tipo, eu acho que a grande questão é como que você homenageia essas pessoas pelo que elas fizeram, como que você fala disso tudo que aconteceu, né, revigora, tal, se é o desejo da indústria, né, de refazer, manter essas franquias vivas, né, nas pessoas, mas ao mesmo tempo como que você respeita o original, como que você, sabe, não se perde com coisas meio sem sentido e tal, né? E acho que o filme todo, ele é toda uma brincadeira sobre isso, né? Tipo, tem lá Batman contra o ET, porque até realmente o Super-Homem é um ET, então, tipo, faria sentido. Demais esse negócio, foi muito bom, assim. E eu tenho uma cena rápida de um cartaz dos Velozes e Furiosos bebês. Tipo, tem uns bebês de Velozes e Furiosos, assim. Que é meio que, tipo, uma coisa assim, olha o que a gente é capaz de fazer pra manter, né, a franquia pra uma nova geração. Agora é bebê fazendo negócio, dirigindo o carro e tal. Mas acho que é isso, sabe? Ele tá brincando com tudo isso e mostrando que, assim, que é possível você dar risada dessas coisas, você relembrar essas coisas de uma maneira divertida, mas ao mesmo tempo que seja criativo, sabe? Eu acho que aí é que tá a coisa, porque é o que eu sempre comento aqui no podcast. Ter remake, reboot, às vezes tem gente que fala, não tem mais criatividade. Não, sendo bom, sendo coisas boas, tanto faz, né? Assim, no fim das contas, tanto faz. A grande questão é que muitas vezes eles são coisas sem criatividade, que só estão lá, é a nostalgia pela nostalgia, né? Sim, sim. Que, enfim, igual o filme do Scooby-Doo. Igual o último Scooby-Doo. Eu vi críticas até do último desse Jurassic World que tá saindo agora, é o Dominion, né? O Jurassic World Dominion, que eu ainda não vi também, estaria nessa pegada, sabe? Não tem lá muito porquê, mas colocam lá os atores antigos e eles só aparecem e a coisa fica solta, né? Na história, né? Sim. O filme do Scooby-Doo, o que menos tem é o Scooby-Doo, nesse último. É mesmo? Tipo, Caraca. Não sei se você chegou a ver, mas a ideia deles é muito parecida. Eu acho que esse filme do Tico e Teco é meio que uma resposta a esses filmes que a Warner vem fazendo nessa pegada. Por exemplo, teve o Space Jam. Mas o Space Jam também, né? Eles trazem vários personagens de outros lugares. Aí tem o Scooby também, né? Eles estão trazendo vários personagens como se fosse um multiverso lá dos desenhos. E eu acho que essa é tipo uma resposta da Disney a essa parada de querer fazer filmes que são autorreferência ao próprio universo da produtora e tal. Uhum. E acho que é uma parada que talvez só a Disney poderia fazer, assim, sabe? Porque é muito inesperado, assim, a Disney chegar nos outros estúdios e falar assim, a gente pode usar a sua propriedade intelectual aqui no nosso filme, né? É muito louco, tipo, aqui a Disney tá pedindo? Lógico. Quem são vocês? Ele tá falando com a gente? Não sei dizer. Ele tem aqueles olhos de O Expresso Polar. O senhor tá falando com a gente? Claro que tô. Eu perguntei quem são vocês. Tá, sei, mas na real parece que você tá falando com a janela. Não, na verdade parece que eu estou olhando pra vocês. Então tá. Vejam como os meus olhos estão mirando em vocês. Sei.
Até porque, tipo, quando você pega o próprio Space Jam, que você bem referiu aí, e o Scooby-Doo, é uma explosão, né, de cores, de coisas mágicas incríveis que estão acontecendo na tela e tal. E aí quando você vem pra Tico e Teco, Defensores da Lei, cara, é uma coisa totalmente diferente. A gente tá falando de interação ali entre um cartoon, uma coisa 2D. Tem momentos que eles passam por alguns desenhos até preto e branco. A referência ao Sonic, né, feio, cara, aquilo é tão bom porque eles pegaram um ponto que viralizou, tipo, eles pegaram um negócio que viralizou. Quando saiu o primeiro trailer de Sonic, pra quem não sabe dessa história, o personagem era esse que está em Tico e Teco. E aí a galera veio abaixo, porque o Sonic que você joga com ele e tal, é outra coisa, totalmente diferente. Ele tem uns olhões grandes, ele tem uma boca grande e tal. E uma das coisas que as pessoas mais reclamaram desse Sonic, que é o Sonic feio, né, é que eles tinham feito uma boca pequena e com dentes. E aí o que o Tico e Teco faz aqui? Todas as vezes que eles vão falar com o Sonic feio, eles dão um close na boca dele, aquela boquinha falando com os dentinhos e tal. E aí na última... Dentes humanos. Os dentes humanos. E na última aparição do Sonic, ele tá lá comemorando e tem uma hora que ele morde a boca, né, e ele fala, malditos dentinhos e tal. Cara, isso é tão incrível, tipo, não vou te dizer que é uma quebra da quarta parede, porque não é, porque ele não olha pra câmera, não fala com o espectador e tal, mas é uma espécie de quebra de quarta parede, porque ele tá pegando um negócio que aconteceu com a gente e não faz muito tempo, e que a crítica tava ali falando e tal, e aí quando ele fala isso, e quando ele dá esse close na boca do personagem e tal, ele tá falando com a gente. Vocês se incomodaram com esse negócio aqui, ó? Deixa eu dar um close na boca dele com os dentinhos, sabe? E isso é muito Saturday Night Live, sabe? Por isso que eu acho que assim, tava muito bem entregue o filme pro Akiva Schaffer, porque, cara, esse tipo de brincadeira, essas sátiras, essa brincadeira tipo mais ácida é muito Saturday Night Live, entendeu? Então, e aí que tá, eu acho que, e aí que tá a coisa, porque baseado nisso que o Caio tava falando, né, do Space Jam, do Scooby-Doo, que são coisas meio que não deram certo, né, que não ficaram bons, a pergunta que fica deram pros criadores certo, sabe? Deram pra quem, sabe, entende, quer fazer algo, né, pra quem é bom já em alguma coisa e tal, porque acho que a questão é essa, né, tipo, nesse caso, tudo bem, não sei se a ideia veio de algum pitching do pessoal do Saturday Night Live para fazer o filme, ou se foi Disney fez algum tipo de encomenda, mas a grande questão casou certo, né, teve um bom casamento entre o projeto e o pessoal que estava fazendo, né, o pessoal que já faz algo parecido e tal, e acho que é encontrar esses roteiristas, né, e diretores, sabe, assim, conectados ou com uma proposta que acho que talvez é a raiz do problema desses filmes da Warner que o Caio comentou, né, assim, talvez seja isso, seja eles precisarem encontrar alguém que esteja ligado, sabe, assim, sabe, eu não sei, tô viajando aqui, mas será que um Tim Burton não faria um Scooby-Doo legal, sabe, se é aquele, não que ele necessariamente tenha que se interessar por isso, mas a questão é, tipo, ele talvez faria, porque tem a ver com o universo dele, ou que seja outros, né, escritores, outras coisas, tipo, tem muita gente fazendo séries muito boas, que às vezes casam com essas propostas, e aí você precisa, enfim, né, tipo, encontrando isso, você consegue fazer isso dando liberdade pra criação, que eu acho que o que eu sinto que é o que teve aqui no Tico e Teco, tipo, eles tiveram liberdade pra fazer do jeito deles e tal, e aí nisso você vai correr riscos, e o risco é, tipo, tirarem sarro do seu próprio produto, tirarem sarro daquilo que você já fez. Só que isso, a gente já sabe que é uma coisa que só acrescenta, tipo, né, você tira sarro de um determinado produto, de uma franquia, de uma produção intelectual, só vai fazer com que as pessoas se interessem mais, né? Raramente vai diminuir aquilo a ponto das pessoas enxergarem, né? Assim, eu acho que a grande questão é isso. Quando você não se leva a sério, a gente se encanta ainda mais por aquilo e gosta ainda mais, né? Porque a gente tá se divertindo junto, né? Mas até como você falou, né, Dani? Ele teve que ir testando, né? Ele teve que ir falando lá com a
Disney também, porque o que mais surpreende nessa história toda é justamente isso que o Caio falou aqui, que é a Disney se submeter a isso, se submeter a tirar esse sarro, porque isso não é o comum. Tipo, a Disney, até na figura das suas próprias animações, né, e a gente teve recentemente Procurando Dory e tal, assim, a Disney às vezes tenta uma coisinha diferente, tipo, quer colocar lá um casal de lésbicas ali, tipo, com mão dada. Nossa, é um escândalo, entendeu? Tipo, e é uma cena de passagem, assim, né? Tipo, nossa, que coisa e tal. Então a Disney, ela é muito cautelosa nas coisas que ela faz, assim, na maneira que ela vai fazendo sempre essas coisas. E aí aqui o que dá a entender é que teve um jogo de cintura e uma habilidade de venda do projeto do Akiva, tipo, funcionou muito bem, entendeu? Tipo, ele fazendo pequenos trechos e mostrando, a Disney aprovando, ele desenvolvendo. Aí pega dois roteiristas que também tem uma escrita que trabalha muito, tipo, essa comédia que não é uma comédia tão direta assim, tipo, o texto deles, né? Até por isso, se você pegar os textos que eram utilizados no How I Met Your Mother, eram textos que às vezes eram uma piada meio que subentendida, sabe? Tipo, o cara faz uma indireta e aquilo fica engraçado e tal. E aqui a gente vê muito disso, assim, tipo, umas indiretinhas, uma coisa que não é muito direta, um comentário, um movimento, que é aquilo que deixa engraçado. Então eu acho que teve uma junção aqui de fatores que fez a obra ficar muito boa, assim. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender, que assim, até o próprio diretor, que eu tava vendo uma entrevista dele, ele falou que, tipo, foi um teste, né? A Disney tava se permitindo fazer esse teste. E foi uma coisa feita direto para streaming desde sempre. Seria o equivalente ao que até um tempo atrás tinha quando saía direto para home video, né? Algumas produções e tal que saíam para home video porque movimenta, né, a Disney sem precisar lidar com o lançamento no cinema e, consequentemente, sem arriscar tanto, porque, em último caso, sei lá, eles tiram do ar, do streaming. Exatamente. Mas eu acho que a questão não é nem o tirar do ar, é tipo, eles estão se permitindo fazer esse teste. Experimentar num espaço que permite experimentar, que vai sair direto pra streaming. Tanto que é uma surpresa, tanto que todo mundo tá falando, gente, nunca imaginei, ninguém tava com esse filme no radar. Ninguém tava pensando Tico-Teco. Ninguém falou, nossa, esse ano sai Tico-Teco, entendeu? Ninguém sabia. E aí, de repente, sai e ele surpreende todo mundo porque ele tem essas características que fogem do comum, sabe? Pra mim, isso que é o mais legal, sabe? Eu gostaria de ver mais coisas assim, né? Tipo, todas as plataformas de streaming têm essa possibilidade, e claro que vez ou outra surgem coisas assim mesmo, em várias, mas que é isso, tipo, você pode fazer uma coisa, sabe, fugir do padrão, você pode tirar sarro, você pode fazer uma coisa mais, enfim, que ninguém tá esperando, justamente porque ninguém tá esperando, porque vai sair só no streaming, sabe? Você não vai lançar no cinema. E hoje em dia o cinema é um lugar difícil de experimentar, né? Você precisa ter... É um lugar onde os produtores não podem correr riscos, né? Eles não querem correr risco. E no streaming você pode correr algum risco, entendeu? Tanto que a gente não sabe o valor, mas o diretor falou que foi dentro de um budget bem baixo, assim. O orçamento foi bem pequeno, porque a ideia não era fazer nenhum grande investimento, entendeu? Só que numa dessa, quem sabe não sai uma continuação, aí de repente vai pro cinema, né? É verdade. E tem outra coisa, né? A gente tá falando de personagens muito, muito carismáticos, né? Você que não conhecia eles, Caio, você gostou? Você achou eles carismáticos? Ah, achei demais. Eu acho que é legal porque eles apresentam os personagens desde criancinha, assim, então cria aquela empatia, assim, tipo... Nossa, a primeira cena é muito boa, que ele pega o lápis, assim, ele finge que tá enfiando no olho. Aquela cena é muito boa, porque já meio que queria essa coisa assim, tipo, é uma história de criança e, tipo, o público infantil, né, conhecer os personagens e tal. Eu não conhecia, assim, não assisti na infância, né, mas eu via passando às vezes, mas não era um desenho que me pegou muito, assim, porque quando eu era criança o desenho já era um pouco antigo, né, então, tipo, sim, olhava assim, desenho antigo, né, até criança, sei lá, criança. Cabeça de criança. Até porque Tico-Teco eu acho que não teve muitas
não refizeram muitas vezes, né? Não. Muitas animações, então acho que até o motivo de ter tido esse filme foi um pouco por conta disso, né? Que eles ficaram esquecidos, né? Eu não sei se é o Teco ou é o Tico que vira corretor de imóveis. É o Tico, é o Tico, né? Tipo, ele vai trabalhar de corretor de imóveis, porque, tipo, já foi a série, né? O filme mesmo tem esse meta-comentário, assim, né? Tipo, depois que o desenho acabou, não fizeram mais nada, assim, né? Uhum. Mas eu consegui... Eu me envolvi com a história, assim, eu achei bem legal. Os personagens são bem carismáticos, né? Engraçados, assim. O estilo da animação também eu acho muito... Cara, pra quem gosta de animação, eu acho que esse filme, ele é muito da hora, assim, pra ver. Porque vocês estavam falando mais cedo, né? Tem vários estilos diferentes de animação, né? E, tipo, eles reproduzem não só a animação em si, mas o movimento que a animação tinha, que era diferente, sabe? Tipo, o frame rate, assim, né? Os quadros por segundo da animação era diferente. Então, tecnicamente, assim, mesmo o filme tendo um orçamento baixo, eu achei que deve ser baixo pra Disney, mas é uma qualidade muito, muito da hora, assim, pra ser um filme de streaming ainda, né? Eu acho que é um filme que facilmente passaria no cinema, né? Sim. Não, e tem uma outra coisa, assim, que... inclusive quando eles vão pro centro, né, da cidade, e aí você tem a apresentação ali de vários personagens, tem um lá que tá engraxando o sapato e tal, né, de outro, e é também assim, tipo, é um desenho super antigo, preto e branco e tal, e aí você vê que é isso, tipo, até o frame rate dele é diferente, assim, ele se movimenta de uma maneira diferente, então tudo isso foi muito bem pensado, muito bem encaixado. E uma outra coisa que eu gostei, que foi essa camada mais que eles deram pros personagens, porque assim, quem conhece o desenho, né, do Tico e Teco, era aquilo que é meio que apresentado no filme mesmo, eram umas aventuras onde eles investigavam e tal, e você tinha o Tico, que era esse personagem que tinha ele vestia uma roupa, parecia um Indiana Jones, ele era sempre o mais charmoso ali e tal, e o Teco era sempre o escada, né, que é o formato clássico, assim, de clown, né, e tal, que é o Didi e o Dedé, né, o gordo e o magro. Então, assim, é aquele formato bem clássico. Então, a gente tinha o Tico como sendo esse personagem mais carismático, sedutor e tudo mais, e o Teco que era o atrapalhado e tal, que fazia as coisas se movimentarem ali. Então, era isso que a gente conhecia deles. E aí, quando a gente vem para esse filme, onde eles colocam uma camada a mais, que é, o Teco, ele cansou de ser o escada, ele queria ser alguma coisa a mais, e ofereceram pra ele uma série dele, onde ele vai ser o personagem principal, um personagem sério e tal. 007? O 007, E aí, cara, isso é muito real, assim, isso é muito verídico, né? A gente viu isso já acontecendo em várias duplas que se formaram e tal. Então, quando eles criam isso, eu já achei interessante, assim, deles criarem, ter esse conflito ali entre eles, pra de novo a gente não ter aquela coisa de, sabe, é uma dupla perfeita, eles se entendem em tudo e tal. Não, vamos criar primeiro um conflito entre esses dois personagens principais aqui. E isso é muito bacana, assim, porque daí não gera aquela coisa de tipo uma dupla perfeita, uma dupla, sabe, que funciona muito bem, que é muito sincronizada e tal, e por aí vai. Então isso funciona muito bem. Só que outra coisa que eu gostei foi que quando eles vão pro Tico, o Tico, ele poderia ser aquele personagem a se vitimizar, né? O cara que foi largado, o Teco quis fazer lá e tal, e ficou magoado e tal. E ele tem uma mágoa. Só que isso não é muito explorado, sabe? No filme como um todo, assim. Ele tá incomodado, ele tem uma mágoa, mas não é uma mágoa ao ponto de ele ter um ódio pelo Teco, sabe? É uma coisa meio... meio mal resolvida, assim. E aí, nos momentos em que ele acha, né, em 2 momentos que ele acha que o Teco morreu, ele sempre se abre e ele sempre se arrepende também, porque ele entende também o movimento do Teco. Então, tipo, todas essas características mostram isso, mostram que não são 2 personagens perfeitos, sabe? Essa coisa do Tico ser, na animação clássica, um personagem tipo
charmoso, que sempre resolvia, ele era muito esperto, ele tinha sacadas e tal, se desmancha aqui. E o Teco, quando a gente olha pra ele na série clássica, acha que ele é atrapalhado, que ele, sabe, não consegue resolver nada sozinho e tudo mais, aqui a gente vê outra coisa, também se desmancha aquela versão clássica. Então, tipo, eles trouxeram uma camada extra pra esses personagens que faz todo sentido e se encaixa demais com a história e não deixa eles perderem justamente essa empatia, esse carisma que eles têm e tal. Então tudo funciona muito bem. E aí essas brincadeiras que eles fazem com o clássico e com o atual é onde mora justamente essa crítica, ou enfim, essa reflexão aqui que a gente estava falando antes, que é isso, é tipo colocar essas questões e falar assim... E aí, sabe, se eu pego um personagem clássico, eu consigo montar uma história muito bacana e consigo entregar pra vocês uma história muito bacana, mesmo usando, tipo, umas animações 2D. Eu só preciso ter uma história. A gente não precisa ficar o tempo todo reciclando as coisas. A gente não precisa ter um Teco em CGI, sabe? Funciona também ele. E essa ideia de, inclusive, ele não tornar os dois iguais, né? Os dois CGI e tal, e sempre deixar os dois muito diferentes, é muito legal por isso, porque ele tá mostrando assim, ó, tudo funciona, basta a gente ter uma boa história que vai funcionar. Então não é porque tá no passado que não presta, e não é porque vai chegar ali no futuro ou tem uma tecnologia nova que é o maravilhoso. A gente tem que ter um equilíbrio, sabe? E eu acho isso demais, cara. Para o espaço! Tá na frente, André! Pois é, originalmente se chamava Ant-Man, Ant de tia. E o meu superpoder era ser muito charmoso com tias. Isso é ótimo, né? Mas eles mudaram depois. Adoro o seu trabalho! Cuidado! Eu gosto também da ideia do não se levar a sério, sabe? Eu acho que tem muita coisa... Não só animações, mas remakes em geral, tentativas de voltar com franquias, porque essas produções chegam num nível, muitas delas, né, claro, às vezes de você ser retroativo, né, da cultura pop se retroalimentando da cultura pop o tempo inteiro, que é um nível que se você se leva a sério demais, ninguém compra. E eu acho que o não se levar a sério, ou seja, enxergar essa metalinguagem, se aproveitar dessa metalinguagem, eu acho que isso que é uma coisa também que né, assim, claro, faz parte dessa criatividade que você está falando, Rafa, mas é isso, tipo, também contribui para que a gente se divirta, né, assim, não é uma... próprios filmes, esses filmes aí da Disney que vão pro live action, né? Às vezes a gente ficou tudo meio assim, não, né? A maioria, poucos foram, enfim, melhores que os originais ou qualquer coisa do tipo, né? Ou se deram bem na crítica e tal, justamente porque se levam muito a sério, né? O Rei Leão, a Bela e a Fera se levam muito a sério. Se você tivesse algo que fosse por um outro caminho, que não fosse só refazer aquela história com uma outra técnica, talvez eles teriam ficado mais memoráveis, né, assim. Sim, exato. E também, assim, tudo bem, com certeza valeria muito no cinema esse filme e tal, mas ir direto pro streaming também permite uma coisa que tá todo mundo fazendo, né, e comentando, e tem já trocentos vídeos no YouTube fazendo meio que, olhando todas as referências, vendo cada detalhe que aparece, mas ele é um filme divertido de você ficar, né, tipo, pausando e falar, nossa, é o pôster não sei do que, e no fundo tem o boneco tal, tem de tudo que você imaginar, desde desenho que a gente não imagina, tem muita coisa também que não é nem desenho que já existia, mas é uma referência, né, acho que o próprio... O J.K. Simmons, né, o investigador lá, ele não existe, né, tipo, aquele personagem, eles criaram. Mas é legal, porque ele é um personagem de stop motion, que remete a esses stop motion. Ele usa o stop motion, né, pra tirar lá ele, tipo, tira um pedaço dele mesmo, né, pra poder mostrar o digital, né, que ele recupera. Isso eu acho legal, assim, eles aproveitam pra história e tal, mas a questão é... Quando gruda um chiclete nas costas dele, ele fala, tá, isso daqui vai ficar preso comigo pra sempre. Exatamente. É muito bom. Mas é isso, tipo, tem muita coisa assim no filme, né? Que não é necessariamente algo que já foi feito, mas remete a algo, né? Recupera alguma coisa que você já viu parecido, assim, sabe? Sim. Tem uma hora que é legal que aparece um outdoor, assim,
tá escrito Lego Miseráveis. Tipo, como se fosse um filme dos Miseráveis, um remake da Lego. Porque meio que fazendo um comentário assim, tipo, pô, tá tendo filme, jogo da Lego de tudo, né? Só falta eles refazerem os Miseráveis, que seria a coisa mais inusitada. Assim. Pelo menos foi a sensação que eu tive, tipo, tirando sarro da cara deles, assim. Tudo tem Lego, né? Tudo hoje em dia tem Lego. Sim. Eu achei muito legal essas piadas, assim, né? Com certeza dá muito post no BuzzFeed de 1 milhão de referências que você não percebeu. Na própria convenção, né? Que, sei lá, é até meio estranho, que me parece que... Não sei se é uma convenção que tá acontecendo ou se é tipo uma coisa fixa. Uma feira fixa, não sei. É porque eles voltam depois, né? Tipo... Mas só se for, tipo, o negócio aconteceu no período em que tava correndo a Comic Con, né? E tal. Mas a questão é, tipo, se você pausa uma visão do negócio, nossa, é 500 mil referências, é gente fantasiada, gente, sabe, assim, fazendo cosplay. É um período curto mesmo, Dani, porque quando a gente tem logo no começo lá, aquela personagem, a Ellie, né, fala pro Tico e pro Teco que geralmente demora, acho que 20 e tantas horas, 48 horas, até eles descobrirem o que aconteceu e tal. Então, e eles conseguem descobrir isso relativamente rápido, e ela depois fala isso também, nossa, eles foram rápidos e tal, em poucos dias. Então, tipo, é uma aventura que se passa em 2, 3 dias no máximo, assim, super rápido. E tem uma coisa também interessante, que eu acho que daí é outra coisa que a gente pode colocar também na conta aí do Akiva Schaffer, que é o seguinte, uma das coisas que mais me chamou a atenção, e aí, como a gente não tem os dados, né, de custo e tal, então a gente não sabe exatamente quanto que a Disney gastou com essa produção, é que em vários momentos a gente tem cenas que claramente ele fez na rua, né, ele filmou na rua, detalhes assim, tipo no chão, porque era onde os esquilos estariam caminhando, correndo e tudo mais e tal. Então é interessante que assim, isso já deve ter sido mais barato, porque ele não precisou ficar criando, né, cenários gigantescos em CGI e tudo mais e tal. Então, tipo, tudo isso deve ter barateado bastante também a produção. Agora, o que eu ia falar do que eu queria colocar na conta dele é assim, é que ele trabalha com uma câmera que é o que me chamou a atenção, que é uma câmera sempre muito ativa, assim. Ela tá sempre se mexendo, ela tem poucos momentos de câmera estática. Ou seja, não é exatamente um filme para você ficar contemplando, é um filme para você sentir o dinamismo dele. E aí, quando ele quer que você contemple, ele continua fazendo o movimento de câmera, né, ele continua fazendo a câmera se movendo, só que daí ele trabalha com campos mais abertos. E é nesse momento que a gente consegue observar o fundo, né, consegue olhar para o fundo e consegue ver outros personagens andando por lá e tudo mais. Agora, para exemplificar isso, tem uma cena quando eles estão na delegacia e eles têm aquele momento que eles estão meio que desconfiando da Ellie, né? Eles estão achando que a Ellie pode ter alguma coisa a ver com aquilo e tal. E daí eles fogem da delegacia. Todo esse movimento deles de fugir da delegacia é um movimento muito legal, porque você vê que é uma câmera, ele tá filmando um cenário e ele parte de uma filmagem assim do chão, porque daí os esquilos estão correndo, né, pelo chão, estão saindo da delegacia. Ele sobe com a câmera em cima de um banco, porque daí os esquilos pulam em cima do banco, e depois ele vai pra cima de um daqueles... Não sei como é que chama exatamente, aquele parece um aparador assim de jornal, né, americano, que você enfia a moeda e tira o jornal, né? Então eles sobem em cima daquilo para eles conversarem. E tudo isso a câmera vai fazendo esse movimento fluido até chegar à parte de cima. Quando chega na parte de cima, em que o Teco e o Tico estão conversando e estão elaborando ali, pensando que pode ser, né, que a Ellie seja uma suspeita e tudo mais, ele faz um movimento de câmera quase de rotação, assim. Enquanto eles estão falando, a câmera não fica parada neles, a câmera está sempre se movimentando. Então é isso, sabe? Ele dá essa agilidade, ele dá esse movimento, ele dá essa dinâmica e tal, e tudo isso ajuda que a gente esteja cada vez mais dentro da história, porque a gente está entendendo cada vez mais ali o senso de urgência, o senso de
agilidade, o senso de que precisamos resolver isso logo e tal. Então tudo isso daí tá embutido e é na câmera. Daí a gente pode falar que é na câmera, porque realmente ele filmou cenários para fazer isso. Então é muito bacana isso também, como que ele consegue transformar, né, algumas situações a seu favor, assim, ele não precisa exatamente ficar criando nada muito novo ali, mas ele consegue traduzir muito bem aquilo para dar esse dinamismo pro filme, e isso funciona muito bem. E essas gags que tem, né, no pano de fundo, assim, o tempo inteiro, ou é um cartaz engraçado, ou é uma ideia que aparece, ou é um personagem esquisito que passa, tal, elas são legais por serem rápidas, né? Sim. Se você se demora num negócio, daí, sabe assim, você fica mais de 3 segundos olhando o pôster do Velozes e Furiosos Bebês, você já deu risada, tipo, é o suficiente, sabe? Você não tem nada além daquilo, né? E é isso, tipo, é gags constantes, né? Gags de imagem e tal, constantes no pano de fundo, e a câmera em movimento permite que você não fique muito tempo, né, tipo, prestando muita atenção, porque é pra ser um riso que você logo segue com a história, né, assim. É o famoso timing da piada. As pessoas falam do comediante, assim, né? É o timing da piada do comediante, né? Tipo, dependendo de como a pessoa faz a piada, pode perder a graça, né? Não, exatamente. Aliás, falando de piada, eu fiquei, na hora que apareceu a cena, eu fiquei pensando, será que o Daniel gostou dessa piada? A piada que aparece lá, Dani, quando a gente tem o Paul Rudd falando que originalmente o personagem dele seria... Ant-Man, né? Tipo, era o Homem-Tia. O Homem-Tia, exatamente. Aí ele fala assim, não, que o meu superpoder seria ser super legal com as tias. E depois aparece um cartaz do filme. A hora que eu vi isso, eu falei, cara, o Daniel deve ter pirado nessa pirada. Não, eu achei boa. Mas você sabe o que eu fiquei pensando? Porque eu vi legendado, né, da primeira vez. E daí depois eu fiquei pensando, nossa, como será que foi pra dublar, né? E eu depois não revi o filme inteiro, mas eu vi trechos da dublagem, e ele fala em inglês, sabe? Tipo, a ideia era ser Ant-Man, tipo, ele fala desse jeito. Ah, tá. Acho que foi o jeito que eles acharam pra manter a piada, né? Porque não faz sentido em português, né? Não faz. Sabe, assim, não sei. Aí, Ellie, vem aqui! Pessoal, eu quero que vocês conheçam a nossa grande amiga, Ellie. Nada disso teria sido possível sem ela, e nós descobrimos que ela é uma... Fã. Eu sou uma grande fã. Caramba, que prazer. Olá. Saudações. Sabe, Teco, desculpa se eu precisei de tudo isso pra voltar a ser seu amigo. Ah, Tico, vem cá. Por São Jorge, eu choraria, mas apagaram meus canais lacrimais. Errar é humano. Perdoar é divino. Às vezes eu não sei o que vocês preferem, comer nozes ou me deixar com nozes na cabeça. Eu sempre quis fazer uma dessas risadas com vocês. Quanto tempo ela dura? Quanto pior for a piada, mais longa é a risada. As traduções encontraram boas soluções, sabe? Porque tem muita piada que, na hora de traduzir, a galera tem que dar um jeito, né? Assim. Sim. Mas é engraçado porque, tipo, recentemente, a Disney mudou vários personagens, né? Tipo, não tem mais... O ursinho, antigamente era o ursinho Puff, virou ursinho Pooh, a Sininho voltou a ser Tinkerbell, porque eles têm a preocupação com a internacionalização das marcas, né? Sim. Só que nesse caso não, tipo, de fato em todos os países é um nome diferente. Sim. Tipo, é Tico e Teco, Chip and Chap, Chipo Chupo, sabe? Tipo, muda os nomes de acordo com a língua dos personagens. E eles mantiveram, assim, achei bem legal também isso, assim, acho que é uma coisa pra a gente notar, sabe? Pra gente prestar atenção. Tipo, talvez seja a Disney se dando conta de que é melhor ela se adequar às culturas do que exigir um nome internacional pra tudo o tempo inteiro, né? Porque até porque os próximos personagens deles devem continuar carregando isso, né? De ser personagens muito internacionais. E aqui o Tico e Teco é de outra época, né? Totalmente diferente, assim. Então, também. Certamente eles não
na época não pensavam nisso e tal. E até falando das gagzinhas, né, de piada e tal, tem umas que eu acho muito boas, assim. Certamente tem que assistir de novo e parar, né, nessa feira que tá acontecendo ali, porque ali tem muita coisa acontecendo, tipo, tem muita coisa pra parar e prestar atenção. Uma delas que aparece lá, inclusive, é quando o Teco senta no pé do He-Man, né, e o He-Man encolhe e fala, ai meu Deus, tem alguma coisa ali, e o esqueleto do lado fala, tem nada aí, seu fresco e tal. Ele fica com a cara. É uma gagzinha, tipo, justamente, tipo, aquele homem super forte, ele tem fraquezas, né? Então isso que é interessante, assim, como ele pega várias coisas que, tipo, que já eram pré-estabelecidas e ele vai quebrando aquilo, né? De várias maneiras. E até, tipo, no mais pra cena final do filme, quando eles resolvem usar aquela tática de bater na cabeça, né? Pra sair os passarinhos e tal. E aí, cara, aquilo é muito bom, porque daí eles estão lá à noite, bate na cabeça e aí toca o telefone do passarinho, a mulher reclamando do lado, viu? Olha o horário, você vai atender isso e tal. Daí ele fala, é meu trabalho, eu tenho que atender. Então, cara, isso é muito bom, cara. Mas você sabe qual que eu mais gostei? Nem tem referência. É tipo o Teco virando pro Tico, e o Tico tem aquela cachorra, né? Daí ele entende que é uma namorada, daí o Tico fala assim, é uma cadela. Ah, cara, não trata ela assim. Tem umas piadas meio subentendidas, assim, né? Que é bem pra adulto, né? Tipo, o filme todo se baseia no sumiço de um cara que tá viciado em cheirar, né? Queijo, né? Uma parada assim. Exato. É que claramente faz uma referência a, sei lá, atores que se perde aí porque viciam em cheirar cocaína, cheirar pó, né? E aí tem até na cena que eles entram lá no cara que trafica o queijo fedido, na hora que eles entram lá, parece... Tem no Breaking Bad, quando o Walter White vai buscar o Pink lá, que ele tá jogado lá na casa, lá com os viciados, assim, tipo, é uma cena pesada e os personagens estão, tipo, cheirando o queijo, assim. Você fala, cara, é uma coisa, assim, bem... que move a história, que é grande, né? Uhum. É uma coisa bem de filme policial, assim, né? Tipo, o cara sumiu porque tava devendo pro traficante, sabe? Tipo, uma ideia... É um filme de buddy cop, né? Se você for parar pra pensar o Tico e o Teco, assim, né? Então, até por isso que tem esse dinamismo, acho, da ação do filme, assim, né? É meio que pra ser um filme de ação, de buddy cop e tal, que acho que encaixa muito na dinâmica deles, né? Esse tipo de piada. Nossa, funciona. E isso é muito How I Met Your Mother, sabe? Por isso que também eu acho, de novo, que isso é uma coisa que funciona muito bem, assim, e tava entregue, né, a pessoas, tipo, muito boas, assim. Outra que eu acho muito boa também é quando o urso da Coca-Cola, ele passa pelo Balu. E aí ele fica, caraca, eu sou muito seu fã e tal. E, tipo, cara, faz tanto sentido, porque o urso polar da Coca-Cola, ele foi abandonado pela Coca-Cola. Tipo, a Coca-Cola utilizava esse lance do urso polar quando o CGI e tal tava em alta, e aí, tipo, criaram um personagem, tinha a família dos ursos e tal, mas era uma coisa muito específica, assim, e aí a Coca-Cola chegou um momento que largou ali e pronto. E aí o Balu não, o Balu é um personagem tipo de um filme clássico, é uma estrela, sabe? É um personagem que, tipo, ficou muito tempo sendo reconhecido e tal. Então faz muito sentido, tipo, o urso polar da Coca-Cola ser fã do Balu. E ele fica, tipo, tietando, tipo, nossa, que prazer te conhecer, que incrível e tal. É muito legal isso, cara. É muito bom essas gagzinhas, assim. Eu acho muito incrível isso. Esse assunto que o Caio falou do Buddy Cop, né? Na entrevista que eu citei, né, já do diretor, ele tava falando da influência do Máquina Mortífera e tal, em algumas coisas do filme. Aí o cara perguntou pra ele se ele faria uma sequência, né? Tipo, se tem alguma conversa pra ter um segundo filme. Aí ele falou que, assim, que não tem nada certo e tal, né? Mas ele falou que não seria totalmente, não se oporia
tanto. E daí ele fala que ele acha que Bad Boys 2 e Máquina Mortífera 2 são melhores que o original. Ele falou assim, então por conta disso, eu acho que dá pra fazer um segundo que seja melhor, sabe? Tipo, como quem diz, tipo, seria uma... Porque daí ele falou que seriam 2 filmes que ele enxerga como parecidos, porque são filmes de policiais, né? Dos buddy cops, com uma pegada de humor, com essa pegada de piadas e tal, que são bem humorados, né, e tal. Uhum. E acho que é interessante, faz sentido mesmo, assim, sabe? Dá pra ver várias referências e criar expectativa também. Eu falei, de repente, sai uma continuação mesmo com o mesmo diretor, com a mesma equipe, né, assim, com a mesma equipe criativa, né, assim, e tal. Acho que é isso que é gostoso do filme, sabe? Tipo, é muita coisa, muita camada, assim, sabe? Não tá só naquele, vamos reviver personagem que todo mundo tem saudade. Tem isso, mas tem um porquê e tem os motivos e tal, tem um universo bem estabelecido. Então, né? Tem esse lance né, o poder da amizade, né, e tal, que é tipo um clichê, né, e tal, da Disney, mas aqui funciona muito bem também, né, e uma das coisas que mais me deixam empolgados com esse projeto, e aí não sei se vai ter continuação ou não e tal, é que é um projeto que ele mostra que ele pode ir pra qualquer lado. Pode acontecer qualquer coisa, porque esse universo que foi criado, ele é tão rico, ele é tão cheio de camadas, e pode acontecer tanta coisa ali que ele funciona muito bem assim. Então não seria surpresa a Disney dar continuidade a isso, porque é isso, é um universo de possibilidades ali, entendeu? A gente teve agora o Peter Pan, que era o vilão. Imagina, você nem combina na frase, né? Você falar Peter Pan e vilão. O vilão do Peter Pan é o Capitão Gancho, né? Uhum. E isso nesse universo funciona tão bem, porque como você tem essas possibilidades de desmanchar esses personagens, cara, você pode ter um Tico e Teco, Defensores da Lei 2, onde eles estão ajudando o Capitão Gancho a resolver um problema que ele, sei lá, o jacaré lá que comeu a mão dele era na verdade um amigo dele e sumiu o jacaré. O Capitão Gancho indo atrás do jacaré porque ele ama o jacaré, entendeu? Tipo, é uma coisa que, tipo, pra gente era uma coisa tão estabelecida, e aí volta, né, nesse dedo já forte, né, no clássico, no DNA, uma coisa tão estabelecida, que aí mora também outra reflexão ou crítica, né? Que é isso, é tipo, o clássico, ele tá colocado já dentro do seu lugar, mas ele pode também ser refeito, repensado, né, de outras maneiras, de uma maneira assim que às vezes a gente não era exatamente aquilo que a gente estava pensando. Então isso é legal também, tipo, pra mim o que torna esse filme tão agradável é que nada é fixo, é tudo muito fluido. Isso tá exposto na maneira como o Akiva, né, filma cenas, em toda a dinâmica ali da história e tudo mais. Então é um filme muito fluido e muito, muito divertido. Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui onde a gente dá dicas para você, ouvinte, né? Curtir melhor a sua semana, seu final de semana, enfim, a gente sempre traz dicas boas aqui. E dessa vez eu vou começar com uma série, né? Que eu tô assistindo ela desde que começou e tal, e agora ela tá na sua última temporada, entrou agora, ela vai ter um período aí de férias, né? Ela volta em julho, que é Better Call Saul. Cara, como eu adoro essa série, eu acho ela muito, muito boa. Primeiro que ela tem todas aquelas características, né, do Breaking Bad, então
ela é muito bem escrita, ela tem vários detalhes legais ali e tal, mas é a construção de um personagem que a gente já conhece. Eu acho que esse que é o charme, né? Enquanto em Breaking Bad a gente estava conhecendo os personagens e sendo surpreendidos por ele, aqui é uma vibe um pouco diferente, assim, a gente fica acompanhando o Saul, querendo ver quando ele se tornou aquele advogado canastrão e tal que a gente conhece em Breaking Bad. E tá muito bom, essa última temporada tá muito boa. O último episódio que saiu agora antes dessas férias deles, que eles voltam em julho, que é o episódio 7, cara, é um episódio assim de você falar, caralho, preciso assistir logo, cadê o resto? E a Netflix tem feito com Better Call Saul diferente de outras séries, né? Ela tem lançado um episódio por semana, então não tá lá tudo de uma vez, você não consegue ir lá, tipo, assistir, né? Se você estiver acompanhando em tempo real, mas os episódios anteriores, logicamente, estão todos lá para poder serem assistidos. Então você tem duas opções, ou você espera, porque essa temporada, a sexta temporada, ela vai até o 13º episódio, enquanto as outras ficaram no 10º episódio, então essa daqui vai ser um pouco mais longa, mas ela encerra a série. Então, certamente no final dessa temporada a gente vai saber como que o Saul virou o Saul, né? E talvez a gente tenha algum indício também do que aconteceu com o Saul Goodman depois de Breaking Bad, porque eles passam por isso também. Então, cara, fica essa dica, uma série muito boa, vale muito a pena. Quem gosta desse universo de Breaking Bad e tal, você não vai se arrepender. E por fim, o meu outro plano de detalhe aqui é um filme, e aí o Dani mencionou ele aqui, eu vou reiterar porque eu fui lá assistir, que é o Top Gun Maverick, né? O novo filme aí do Tom Cruise, que tá nos cinemas e tal. E eu sugiro a galera ir lá assistir porque tá muito legal, o filme tá muito legal, assim. É uma ação clássica, assim, né? Ele vai beber muito da fonte do primeiro filme, então é um filme muito nostálgico, mas o grande charme desse filme são as cenas dentro do avião, assim, as cenas de ação e tal são muito legais mesmo. E uma das coisas que eu gostei também é que a gente tem aqui uma história que, né, ele não tá falando de nenhuma guerra nem nada assim, é uma missão muito pontual ali e tal, onde eles chamam, né, o Pete Maverick, né, que é o personagem do Tom Cruise, para realizar aquela missão. Para realizar aquilo ele precisa treinar uma academia de pilotos que já são os melhores, só que o Maverick é o melhor de todos, né? É o piloto mais talentoso ali e tal, então eles querem que o Maverick passe o seu conhecimento para esses alunos e tal. E aí ele se vê como professor dessa galera, e aí tem toda uma experiência nova dele, né? De estar ensinando, de estar passando por aquilo, de ter que se provar novamente, dessa vez como o piloto mais experiente e tal. Então isso é muito, muito legal. O filme, tá muito gostoso de assistir, você sai empolgado com o filme. A direção é do Joseph Kosinski, né, que já trabalhou com o Tom Cruise em Oblivion, fez Tron também, então é um cara que tem uma mão pesada, né, na ação, e nesse filme, assim, funciona muito bem. E de novo, as cenas no avião são muito legais, então vale a pena, vai no cinema, assiste o filme. E antes de começar o filme tem um recado, né, o Tom Cruise ele aparece e manda um recado pro espectador que tá ali, e isso também eu achei muito legal, de uma delicadeza, sabe, de um carinho assim com o espectador, que eu achei muito legal. Foi um dos primeiros filmes, né, que foram feitos pós-pandemia ali, durante a pandemia e tal, e aí o Tom Cruise tem esse carinho, né, com o espectador, então é muito, muito bacana mesmo. Então vale a pena, vai lá, assiste Top Gun Maverick. E é isso. Kai, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano de detalhe? Então, antes de eu falar, eu tô impressionado que na minha sessão não passou esse recado do Tom Cruise, não. Não? Não. Ah! Eu tô tipo, o quê? Será então que foi uma... foi lá dos nossos parceiros do Topázio Cinema que eu fui assistir. Será que o Topázio lá
Tem uma cópia. Mas foi só um recado ou foi alguma coisa específica, assim? Não, foi um recado, ele falando, pô, a gente fez esse filme com muito carinho, usando caças de verdade e tal, e a gente espera que vocês gostem. Foi assim, um recado assim, super carinhoso. Ele não fala, tipo, a rede de cinema, ele não fala, e é um recado super simples, assim, só falando assim, ó, a gente fez esse filme, teve várias pessoas trabalhando aqui, deram o melhor delas e tal. É assim, um recado super positivo, carinhoso, sabe? Tipo, aproveita, espero que vocês curtam, porque foi feito com muito carinho. Pô, achei muito, muito legal. Ô, Caio, perdeu essa, hein? Olha. Vou reclamar com o Tom Cruise. Vou lá no cinema e falar que eu quero ver meu recado do Tom Cruise. Paguei esse negócio. Então, voltando ao meu plano de detalhe, eu queria indicar... Eu vou indicar uma obra específica, que é a que eu tô lendo atualmente, mas eu queria indicar os outros trabalhos desse autor, que é muito bom também, que é o Inyo Asano. Ele é um mangaka, acho que pode chamar assim, é um autor, né, japonês, escreve vários mangás, né, autor de vários mangás. Eu tô lendo atualmente o mangá dele, que é o Boa Noite Pum Pum. É uma coleção, são várias edições, né, tem 7 edições, atualmente eu tô na segunda, mas já tô gostando bastante, porque... Pra quem não conhece o trabalho do Inyo, não todos os trabalhos dele são assim, mas ele tem temáticas que são muito delicadas, às vezes são bem pesadas, assim, e ele tem uma abordagem sempre com um pouco de... Ele contrasta muito com inocência, com questões de, tipo, é uma historinha de amor, aí, tipo, do nada fica sangue pra todo lado, e assassinato, e psicopata. Caraca, que legal. Então, e o Boa Noite Pum Pum, ele é assim, se você olha assim, você pega pra olhar as capas dos mangás, parece uma história de criança, sabe? É um bonequinho assim, o Pum Pum, ele é uma espécie de um pássaro, assim, sei lá. Ele é uma criança, né? O protagonista da história é uma criança. Ele não fala, ele fala pouco, assim, e tal. Ele é uma criança, então, é uma criança descobrindo coisas, sei lá. A criança... É coisa que você geralmente não fala sobre a infância, né? Tipo, primeiro contato com sexo, contato com coisas, assim, tipo... Pessoas mal intencionadas, né? Tipo, pessoas que, enfim, né? Pessoas que são meio malucas, enfim. Tanto que, assim, esse mangá, a classificação indicativa dele é 18 anos. Então não vá esperando uma história fofinha, porque apesar de ter momentos legais, assim, né? De reflexões legais, é uma história pesada e eu tô curtindo bastante. Mas tô na segunda edição ainda, tem 7 no total. Caraca. Mas assim, você lê rápido, porque mangá, tipo, não tem muito... Tem bastante diálogo, mas você lê rapidinho. Só é meio cara a edição física. Eu tô lendo no digital, que é mais barato, então fica a dica aí pra quem quiser ler. Mas vale muito a pena, e os outros trabalhos dele também são muito bons. Eu já li o Solanin, que é mais de romance, assim, mas é bem legal, são 2 edições. E o anterior dele, que é o Nihigahara Holograph, que acho que tem outro nome em português, mas eu não lembro agora. Que esse sim é bem pesado, assim. Era o mais perturbador que eu tinha lido até então. Mas esse Boa Noite Pum Pum eu tô gostando bastante. Não, cara, sensacional. Eu já adicionei ele aqui. Vou pegar ele aqui pra Kindle. Vi que tem aqui, já vou colocar. Eu tô lendo no Kindle. Aqui. Muito bom. Tá aí, então. Dani, vamos fechar esse plano de detalhe aqui. Só lembrando, né, os nossos ouvintes, que tudo que a gente tá indicando aqui vai ter link no post, né? Então, se você não pegou alguma coisa, vai no post desse podcast, vai estar lá listadinho tudo que a gente falou. E o Dani agora vai fechar esse plano de detalhe e vai ter link também seu no post, tá, Dani? Ah, que bom, fico feliz. Gente, seguinte, eu vou indicar... Tem várias coisas que eu quero indicar, mas vamos só nas 2. Primeiro, eu quero indicar um documentário em curta-metragem, porque estou muito cult, que é um documentário que a gente citou e a gente fez o episódio, né, da Agnes Varda um tempo atrás, mas eu não tinha visto ele, que é o curta-metragem Black Panthers, ou Os Panteras Negras, que é basicamente um filme de 28 minutos que a Agnes Varda fez, filmando a manifestação
dos Panteras Negras, né, filmando a organização deles e tal, em 1968, por conta da prisão do Huey Newton, né? O Huey Newton tinha sido preso, que era um dos líderes, né, dos Panteras Negras, e eles estavam, né, reunidos lá. E é muito, muito interessante, assim, eu acho que esse documentário da Varda, ele tem duas coisas muito bonitas. Primeiro é a maneira como ela filma, sabe? A maneira como ela olha para as pessoas, sabe, para aquele momento que elas estão vivendo, tal, assim, sei lá, ela tem uma, sabe, assim, uma câmera muito, mas ao mesmo tempo também muito natural, sabe? Ela tá realmente observando tal, tem uma narração. Ela é muito delicada, né, Dan? É, super delicada, assim, e uma coisa que é muito interessante, que o filme, que aí é colocar em perspectiva, né? O filme é de 68, e ele fala algumas coisas que hoje, em 2022, deveriam ser obviedades, e pra muita gente sabe, assim, são coisas, né, você fala assim, beleza, isso tá, hoje está em pauta, sabe, assim, hoje é falado na TV aberta, hoje é falado no tudo que é lugar e tal. De se pensar, né, o quanto que já era falado num curta-metragem documentário em 68, e isso continua tendo que ser falado, sabe? Tem umas coisas interessantes sobre, sei lá, uma mulher falando do porquê que ela não alisa o cabelo, né, por exemplo, né? E até pouco tempo atrás tinha muito debate, eu pelo menos lembro de ter visto, e ainda tem, claro, debate sobre esse assunto quando, né, assim, até hoje tem, sei lá, escola que reclama do cabelo da aluna, sabe? E aí você fala, gente, em 68 a galera tava lá falando, né, da questão do cabelo das pessoas negras e tal. Enfim, é um curta-metragem, 28 minutos, incrível. Também mostra a entrevista com o Huey Newton, ele fala as ideias dele, assim, enfim, sabe, assim, é uma obra muito interessante, tanto para quem gosta da Agnes Varda, quanto para quem gosta da questão dos Panteras Negras, quanto para tudo, sabe, é uma coisa muito interessante, assim, e tá na MUBI, para quem quiser ver, né, tá no serviço da MUBI. E a minha segunda dica é um pouco mais popular, assim, né, claro, que é a quarta temporada, a nova temporada de Love, Death and Robots, da Netflix, que é um negócio que eu acho, assim, já achava maravilhoso, sempre gostei, eu adoro a temática de Love, Death and Robots, até me inspirou a escrever umas coisas, eu tô com umas ideias aqui de escrever, mas assim, essa quarta temporada... Acho que foi a melhor temporada deles, né, Dan? Então, é complicado, porque eu acho que por serem curtas metragens, né, cada episódio de um jeito, eu acho que você tem uns bons na primeira, uns muito bons na segunda, tem uma coisa assim, e essa tem alguns muito inspirados, assim, eles repetem alguns personagens também, tem um muito legal que é tipo fim do mundo, né, em massinha, tipo como se fosse esse é genial, é muito bom, mas ao mesmo tempo tipo, tem várias e tem várias referências até as obras do George Romero, né? Tem umas coisas que dá pra você pescar dos filmes dele e tal, que eu lembrei. Mas, enfim, é maravilhoso. E tem uma que chama Jibaro, né? O episódio Jibaro, que é um episódio que se passa na Tailândia, supostamente, até, e que fala sobre colonização, mas ele não tem muito o que falar dele. Tem uma mulher, né, que vive no Rio com joias, e ele é simplesmente uma obra-prima perfeita, assim, eu não consigo conceber um mundo em que uma obra daquela não seja premiada, sabe? É um negócio absurdamente maravilhoso, intenso, que faz você ficar com o olho grudado na tela, assim, é um negócio assim, é pesado, é tenso, é violento, mas é de um tão maravilhosa naquilo, e referência até ao cinema, né, asiático de uma certa forma, assim, com umas coisas meio tremidas e tal, mas é assim, você desacredita que foi possível fazerem uma coisa daquelas. Eu achei simplesmente genial. Então, se você não quiser ver tudo, veja só esse episódio, que é um negócio super intenso e muito bom. E pra mim, inclusive, foi o último episódio. Cada um... Acho que até hoje a série vem em ordem diferente, de acordo, sei lá, com o algoritmo da Netflix, e acho que é uma ideia interessante. Pra mim foi o último episódio e arrematou perfeitamente a temporada. Love, Death and Robots. Se não viu outras temporadas, veja todas, vale muito a pena. Episódios curtos, dá pra maratonar, dá pra ver aos pouquinhos, do jeito que você quiser. É muito bom.
chegando aqui ao final desse podcast Cinemação 462, tivemos esse papo aqui super legal sobre Tico e Teco, Defensores da Lei, né? Essa animação que a Disney nos presenteou aqui. Essa surpresa. Surpresa, que eu, o Dani, o Caio aqui, a gente gostou muito do filme, né? E eu acho que já fica essa dica também pra você que não viu, que acompanhou aqui o nosso papo, vai lá assistir porque vale muito a pena e ainda tem todos os planos detalhes que a gente trouxe aqui. Caio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, cara, muito obrigado por doar seu tempo, vir aqui conversar com a gente, né? Com o nosso público, foi demais. E deixa o convite aí para quem quiser te acompanhar, como é que faz, suas redes sociais, canal no YouTube, passa tudo aí pra gente. Então, eu agradecendo de novo aí pelo convite, sempre bom conversar aqui com vocês. E quem quiser conhecer meu trabalho aí na internet, procura por Sessão Comentada ou Caio D. Aquino, vai aparecer, tá no YouTube. Tem no Instagram e TikTok também, TikTok não é o Tico e Teco, que é o @Caio Daquino. E isso aí, obrigado pelo convite aí de novo, sempre um prazer participar. Valeu demais, obrigado mesmo. Dani, obrigado também aí pela participação, mais um podcast gravado, dessa vez de animação, e temos ainda muitas coisas para falar, né, durante esse ano, né, Dani? Temos surpresas, inclusive, chegando por aí, espero que todo mundo fique animado, porque vai ser legal. Mas é isso, todo mundo que tá ouvindo, muito obrigado, obrigadão, Caio, pela participação, muito bom o debate aqui. Queria terminar esse episódio dizendo que eu tenho um pouco de medo, porque eu acho que no Brasil o Butthead seria eleito senador. Mas é isso, eu agradeço a todo mundo e com licença que eu vou falar aqui com o meu agente, o Dave Bolinari, ele tá me ligando. Muito bom, sinal que teremos um 007 com o Dani aí, ó. É, verdade. Chip and Dani. Chip and Dani. Muito bom. O podcast Cinemação 462 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.